this computer. Ok. Então, nós vamos começar a unidade 1, Lesson 2. A gente vai começar pela versão aqui em português, para que vocês contextualizem a história. Vamos lá, olha aqui. Stephanie, você pode ler esse texto, por favor? Sim. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. É exatamente esse texto. É interessante que você lembre dessa história, porque quando você for ver o texto, você vai ver muitas coisas que você já conhece. Então, vamos lá para o nosso texto, que é o texto da unidade 1, Lesson 2. Veja. As Jesus walked along the shore of Lake Galilee, enquanto Jesus caminhava, andava, along the shore of Lake Galilee, ao longo, junto, eu sempre falo ao longo, porque along lembra ao longo, mas é exatamente junto às margens do Lago Galileia. Muitos chamam Mar da Galileia, mas Lago da Galileia também é muito usado. Você vê, inclusive, na versão em português, né? Que ele fala Lago da Galileia. Shore, margem. Enquanto Jesus caminhava, andava junto à margem do Lago da Galileia, he saw two fishermen. Ele viu dois pescadores, Simon and his brother Andrew. Simon e seu irmão Andrew, catching fish with a net. Pegando. Catch é pegar algo em movimento. Então, pegar peixe. Pegando peixe with a net. Com a rede. Com uma rede. Verdade, com uma rede. Jesus said to them. Jesus disse para eles: Come with me and I will teach you to catch men. Venham comigo e eu ensinarei. Veja que aqui você tem teach, ensinar. Quando você coloca o eu na frente, fica eu ensinarei vocês to catch men, a pescar, a pegar homens, né? Obviamente, é um sentido figurado, é exatamente torná-los discípulos, né? I'll catch men. At once é imediatamente, veja. At once, they left their nets, eles deixaram suas redes, and went with him, e foram com ele. Foram com ele. Daí, olha só, aqui nós temos algumas coisinhas. Olá, seja bem-vindo, que coisa boa, que bom, seja bem-vindo. Obrigada por tentar, achei bem bacana. Mas eu estou gravando para você exatamente para que você reveja com muita calma depois e possa rever quantas vezes você quiser, ok? Aqui diz o seguinte: He went a little farther on. Ele foi a little farther on. Farther on, embora pareça com pai, tem um Rzinho. E esse further é adiante. Farther on, adiante. A little farther on, um pouco mais adiante. Ele foi um pouco mais adiante and saw two other brothers. E viu dois outros irmãos, James and John, né? Que eu falo dos dois JJ. James and John, the sons of Zebedee. Os filhos de quem? Zebedee, nosso conhecido Zebedee. They were in their boat. Eles estavam no seu barco, no barco deles. Eles estavam em seu barco, no barco deles. Getting their nets ready. O que é getting their nets ready?
deixando suas redes prontas. Gente, o trabalho de pescaria é um trabalho árduo, e quando eles lançam as redes, em geral, elas se rompem também. Quando eles usam uma vez, elas não ficam intactas, elas ficam às vezes desfiadas, às vezes se rompe, enfim, eles sempre que vão pescar novamente, eles têm que consertar as redes ou deixá-las prontas de novo para nova pescaria. E era isso que o James e John, os dois JJ, estavam fazendo. Eu digo JJ porque, olha, J, cadê? Onde estão os dois? J, ó, J de James e J de John. Por isso que eu falo dois JJ, ok? Então estavam os dois JJ. Eles estavam consertando suas redes, deixando elas prontas para a próxima pescaria. E aí veja que essa expressão, gente, a gente vai usar muito essa expressão. As soon as é exatamente tão logo ou assim que, tá? As soon as é assim que Jesus os viu, assim que Jesus viu os dois, as soon as Jesus saw them, assim que Jesus os viu, ele he called them, ele os chamou. He called them. Ele os chamou. They left their father Zebedee in the boat. Eles deixaram seu pai Zebedee in the boat. Aonde? No barco. With the hired men. Hired men, gente, são homens contratados. Em outras palavras, empregados. Quando você leu ali no texto em português, ele fala empregados. Hired men são homens contratados, que são empregados, né? Então, eles deixaram, they left their father Zebedee in the boat, eles deixaram seu pai Zebedeu no barco with the hired men and went with Jesus, e foram com Jesus. Agora veja só que aqui ele tem alguns detalhezinhos. Ó, ele mostra aqui, Jesus, Simon, só um lembretezinho para quando você voltar ao texto, você lembrar do que significam. Net, a gente fala tanto em internet, esquece que às vezes net é rede. E a rede de computadores veio exatamente por causa da forma como é a rede. A rede é um monte de ligações, de fios interligados. Né? Às vezes a gente. É uma coisa que é tão lógico, isso é para mostrar a praticidade da língua inglesa. Ela tem essa característica, ela vem de coisas muito concretas e vai para a palavra net. Um monte de fio interligado. Exatamente, a internet vem por isso. Então, net, rede, Andrew, Lake Galilee, Lake Galilee, fish. Gente, lembrando que fish pode ser singular ou plural. One fish, two fish, three fish e só tudo fish. 50.000 fish, ok? Fish. Boat, boat. Say, dizer, esse é um dos verbos. Say, dizer. Said, disse. Tá? Ele sempre coloca o presente e o passado, ok? Ó, presente e passado. Say, said, dizer, disse. Walk, caminhar, walked. Olha a pronúncia que eu estou dizendo. Walked. Percebe? Olha como eu estou pronunciando isso aqui. Walked. Ó, walk, walked. Caminhar, caminhar, andar, ando, caminho. E walked, caminhava, andava, caminhei, andei, dependendo do pronome que você usar, né, do sujeito. Se você disser I walked, eu andei. Eles, they walked, eles caminhavam ou andavam, né? Então, se, verbo ver, passado só, ok? I see you, eu vejo vocês. Agora, I saw you, eu vi vocês, ok? Se, só. Veja só, eu estou fazendo questão de gravar, porque você vai perceber umas coisinhas. Essas pronúncias de walk, walked, são muito peculiares. A gente costuma dizê-los um pouquinho diferente. Eu nem vou dizer, para você não correr o risco de aprender a ser do jeito. Se você já diz, ótimo, já esqueceu. Geralmente o pessoal pronuncia esse L não é pronunciado. Veja, walk.
Lembra de TikTok? Talk. Esse talk é exatamente o som que eu preciso. Walk, talk. Você vai ver talk também, que é falar, mas enfim. Se, só. Esse W aqui a gente nem pronuncia também, tá? Só. Só isso. Só, ok? Veja. Catch, caught. Olha que interessante. Catch, pegar. Lembre que catch é pegar algo em movimento. Por exemplo, uma bola. Catch, pegar algo em movimento, tá? Mesma coisa no caso de um peixe. Peixe é um bichinho em movimento. Catch é essa ideia de pegar, agarrar, pegar. Que é diferente de pegar a mão de alguém, né? Peguei a mão dela, levar alguém, enfim. Catch, caught. Nesse caso, catch, fish, pegar peixe, que em outras palavras também pescar. James and John, Zebedee, James and John, né? A família real aqui. Friends, uma palavrinha a mais. Come, came. Come, vir, venha. Came, vieram. Ok? Presente, passado. Percebem a sequenciazinha? Ok. Go é o oposto. Vá. Went, foi. Vá, foi. Então, vamos ver aqui no texto. Ó. Se você pegar essas palavrinhas e colocar dentro do texto, você vai ficar ainda mais confortável. Lembrando ainda que você tem aquele texto que você leu no início, guardado, para você lembrar a história. É exatamente o seu ponto de apoio. Você lembra da história. Você já, ó, você leu aquele texto que a Stephanie leu? Você tem ali, ó, lembro, estava andando, daí ele encontrou dois, tá. Você tem isso em mente, não esqueça dessa história que é importante. Aí aqui você vai pegando cada palavrinha. Enquanto as Jesus walked, olha o walked de novo. As Jesus walked along the shore of Lake Galilee, he saw two fishermen, Simon and his brother Andrew, catching fish with a net. Você já viu aqui? Net, tá aqui. Só, olha aqui. Se, só, viu, ver, viu, no caso, né? Você vai comparando, se você não lembrar o significado. Jesus said to them. Olha aqui, ó. Say, said. Dizer, disse. Isso tudo, gente, quando você for estudar, sempre eu vou dizer isso. Separa teu caderno e vai anotando. À medida que eu vou conversando aqui contigo, vai anotando, porque vai fixando. Principalmente porque está gravado, você para, repete quantas vezes você quiser, é maravilhoso. Então, você repete, anota, né? Então, olha só. He said to them, Jesus said to them, come with me and I will teach you to catch men. Venham comigo e eu ensinarei vocês a pegar homens, fazer discípulos, né? At once, imediatamente, they left their nets and went with him. At once, they left their nets and went with him. He went a little farther on, ele foi um pouquinho mais adiante, and saw two other brothers, James and John, the sons of Zebedee. They were in their boat, estavam nos seus barcos, getting their nets ready, deixando suas redes prontas, consertando suas redes, preparando suas redes, deixando do jeito que é, deixando suas redes prontas. As soon as Jesus saw them, gente, as soon as, essa palavrinha, as soon as, assim que, quando eu associo, na verdade é tão logo, mas a gente no dia a dia, a gente não fala tão logo ele chegou, a gente fala assim que ele chegou. As soon as Jesus saw them, he called them, ele chamou. They left their father Zebedee in the boat with the hired men and went with Jesus. Beleza, vamos lá. Indo para cá, tem aqui o Simon e Andrew conversando. Estão batendo um papo aqui. Who's that? Quem é aquele? That's Jesus. Aquele é Jesus. Who is he? Quem é ele? He's a teacher. He said, come with me. I will go with him. Yes, I will leave my boat and go with Jesus. Ok, lindo, vocês dois agora. Um é Simon, o outro é Andrew.
Ok? Vamos lá, Steph? É. Who's that? That Jesus. Who is he? He a teacher. Teacher. Como é? Teacher. 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 Exatamente. Teacher. Teacher. He said, come He with said. me. He said. Come with me. I will go with him. Yes. I will leave my Boat. boat and go away With. with with Jesus. Ok. Olha que legal. Come with me. I'll go with him. I will leave. Leave. O bom é que você vai estar com isso aí gravado. I will leave my boat and go with Jesus. I will leave my boat and go with Jesus. Isso é interessante você voltar a repetir, deixar essa leitura fluida, bem gostosa, bem tranquila. Então vamos lá. Agora a gente tem aquelas frasezinhas que a gente faz para treinar a nossa pronúncia. O bacana é porque vai quantas vezes quiser. Eu vou ler a primeira vez, depois a gente vai revezar um para cada. Olha só. Jesus walked along the lake. Jesus saw men. Jesus saw fishermen. He saw Simon. He saw Andrew. Andrew had a net. Andrew caught a fish. Simon and Andrew are brothers. Jesus talked. Olha o talk que eu falei para vocês de TikTok que a gente fala. Talk. Olha. Jesus falou, conversou. Jesus talked to Simon and Andrew. Jesus made friends. He saw James and John. James and John are brothers. Zebedee was in the boat. Zebedee is the father of James. James and John went with Jesus. Andrew and Simon went with Jesus. Agora vai ficar uma para cada, tá? Primeiro, queria saber se vocês conseguiram entender todas as frases. Vamos lá. O que que é? Jesus walked along the lake. O que que é isso? Caminha ao longo do lago. Desculpa, não estou Jesus. conseguindo entender. Acho que está cortando um pouquinho. Não, tá aberto. Jesus caminhava ao longo do lago. Exatamente, né? Exatamente, junto ao lago. Jesus saw man. O que que é isso? Nem é homem. Jesus viu homens. homens. Exatamente. He saw fishermen. Jesus viu pescadores. Exatamente. E por aí vai. Vamos para esse outro aqui. Ok, mãe. Andrew caught a fish. Ele viu Simon. Isso. Andrew pescava um peixe. Peixe, exato. Ou pescou, né? Pescava ou pescou, né? Porque o Pescou. caught pode ser tanto um quanto o outro. É passado. Jesus made friends. O que que é isso? Jesus made friends. Friends. Jesus Friends é fez amigos, né? amigos. Fez amigos. Fez Fez amigos. Fez amigos. Fez amigos. James and John are brothers. Olha como esse já forma é simples. Eles e Jones são irmãos. Exatamente. Olha como fica. Só porque você já conhece muito essa expressão, como fica tranquilo. James and John went with Jesus. Went. James e John seguiram Jesus. Olha só, ó. Go, went. E foram. Com Jesus. Go, went. E eles foram com Jesus, né? Né? A gente está tendo um delayzinho, mas aí eu vou, como está gravado, vocês vão entender o que está acontecendo. Está tendo um delayzinho, mas vamos lá. Uma frase para cada. Jesus walked. Né?
O Glenn e o Stephanie, ordem alfabética para nós. Vamos lá. Jesus walked along the lake. Jesus walked no. Deixa eu ver isso no site. Walked along the lake. Só faz assim. Só um momento desse. Vai, diz a primeira. Jesus walked along the lake. Jesus, sun, sol, né? Sol, Só man. sol, man. Só man. Jesus, sol, Jesus saw fishermen. Ok. Só. agora que ela escutou, né? He saw Andrew. Andrew had a net, had Yes. Andrew caught a Caught. fish. Caught. Caught a fish. Uhum. Simon and Andrew, I brother. Jesus talked to Simon and Andrew. Jesus made friends. É. He Friends. saw James and John. Aonde? Tô olhando essa daqui, foi registrado Tá na 12. 12. James and John, I brothers. Zebedee was in the boat. Zebedee is the father of James. James and John went with Jesus. Andrew and Simon went with Jesus. Pensa no ensaio bacana? Amei. Ensaio assim, perfeito. Vamos fazer o show? Ok, vamos ler. Vamos fazer direito agora. A gente vai juntar essas palavras. Jesus walked along. Jesus walked along the lake. Jesus saw man. Jesus saw fishermen. He saw Simon. He saw Andrew. É uma música que a gente vai colocar juntinho, não é? Vamos lá? De novo, começando por quem começou da outra vez, a gente troca. Você consegue, eu sei que você está morto, cansado, chegou de viagem, e essa voz da televisão parece o jornal dá vontade de dormir. Se tiver no sofá, é o sonho. Amanhã hoje. Não acredito. Jesus walk, como é walk? What? Como é que lê essa palavra? Vocês são... Walk. Parabéns, gente. Jesus walked along the lake. Lake. Jesus saw men. Jesus saw fishermen. He saw Simon. He saw Andrew. Andrew had a net. Andrew caught a fish. Caught. Caught a fish. Yes. Simon and Andrew are brothers. Jesus take the Simon and Andrew. Talked. The TikTok. Talked. Talk the Simon and Andrew. Jesus made friends. He Simon, James, and John. He saw. He saw. Né? Ok. James and John are brothers. Uhum. Zebedee was in the boat. Boat. Was in the boat. Perfeito. Was in the boat. Zebedee is the father of James. James and John's went with Jesus. Ok. Zebedee is the father, ok? Zebedee is the father of James, and James and John went with Jesus, ok? Okay. And 16? Andrew and Simon went with Jesus. Ok. Eu vou dizer uma frase para você em português, e vocês vão me dizer essa frase em inglês, combinado? All right. Ok. Ele viu Simon. He saw Simon. Simon. James e John são irmãos.
James and John are brothers. He saw. Ah, ok. 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 Jesus conversou com Simão e Andrew. Jesus Conversou. Yes. talked Yeah. Simon and Simon and... Qual outro irmão? eu Yeah, esqueci Simon. em português. Simon and Andrew. Simon Andrew, and em inglês mesmo, Andrew. Andrew. Simon and Andrew. Yeah. Jesus caminhava junto ao lago. Jesus Walked. walked along the lake. Lake. Andrew e Simon foram com Jesus. Andrew and Simon went Jesus Ok. with Glênio e Stephanie foram com Mateus. Glenn sabe? Glenn and Steph wait went with Matthew. Matthews. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, olha só, Stephanie viu Glênio. Ah, sabe? Glenn. Saw Glenn. Yes, exatamente. Né? Glênio pegou um peixe. Só. Exatamente. Glenn pegou um peixe. Glênio Caught fish. A fish. Caught Perfeito, a fish. perfeito. Exatamente. Como eu falei, um peixe é o peixe. Se eu tivesse dito peixes, seria peixe, simplesmente, mas perfeito. Ok, perfect. Perfect, perfeito, gente. Olha só, é essa a ideia, de você deixar isso no seu dia a dia também, tão adaptável quanto. Veja aqui, o vocabulário que a gente viu, uma coisa que eu acho interessante nessa metodologia, é que ele dá tudo que você aprendeu para você rever. Nouns, que são substantivos, verbs, os verbos que você aprendeu, buzzwords, que são as palavrinhas que nos ajudam a conectar as frases, question words, que são as palavras que fazem perguntas em lugar. Então, vamos lá. Boat, ok, nouns. Vamos lá, Glênio? Vamos lá, Glenn. Nouns. Boat, fish, lake, my man, Man, é a mesma pronúncia, man. Um é plural, um é singular, o outro é plural. Esse é singular natural, e ele certo. com E é plural. É um plural irregular. A maioria dos plurais em inglês acrescenta o S. Nesse caso aqui, simplesmente ele muda, é irregular. É como um lápis para nós. Um lápis, 2 lápis, 300 mil lápis. Né? Mesma coisa, diferente, irregular. Name, net, people, People, shore. Shore. O que é shore? O que é shore? Margem. Eu não Shore, sei não. margem. Veja aqui, olha. Shore. Jesus walked along the shore of Lake Galilee. Ele caminhava junto à margem do Lago Galileia, né? Ó, shore, margem, né? Então veja só, aqui, ó, net, name, a gente não fala o e final, name, net, people, shore, ok? Os verbos que a gente viu nessa lição, nesse texto. Quando coloca o to na frente do verbo, gente, a gente está dizendo que é o infinitivo do verbo, o nome do verbo, sabe? O título do verbo, o infinitivo, por exemplo, to catch, pegar. Caught, peguei, pegou, ok? To come, came. To go, went. to have, to leave,
Left. Aham. To make. To say. Olha que interessante agora, um pouquinho diferente. To say, said. To see, Certo. saw. To talk, talked. To walk, walked. Por isso tem aquele. Sabe quando vocês já ouviram falar em walkie-talkie? Que as pessoas falavam. Tu tens walkie-talkie? Eu tenho. Ó, pois é, você vai tirar esse i final que a gente falava walkie-talkie. O que é walk? Walk é andar. Talk, falar. Ó, termina com k. Walk, talk, né? A gente sempre coloca um izinho no final, que é um. Porque as nossas palavras em português não costumam terminar com consoantes. Então, a gente sempre coloca aquela meio portuguesadazinha e coloca uma vogal no final. Não precisa. Então, walk, talk. Então, olha só. Walk, talk era o seguinte. Era o que era um walk, talk? Era uma coisa que a pessoa andava e falava ao mesmo tempo, né? Você falava, walk. Você talk enquanto walk. Você falava e andava, né? Então, você entender. Talk é falar, walk, caminhar, andar. Então, to talk, talked. To walk, walked. Vou pedir para vocês treinarem isso mesmo depois. Ó, to catch, caught, to come. Ok? Go, went, have, had, leave, left, make, made, say, see, saw, talk, talked, walk, walked. Ok? Buzzwords, que são aquelas palavrinhas de ligação. Along, and, in, not, to, with. Então, along, junto. And, in, not, to, with. Olha lá. E, dentro, ou em, not, to, pode ser para, depende do contexto. Essas palavrinhas, em geral, elas dependem muito do contexto, tá? Question words são as perguntas, as palavras que a gente usa para pergunta. What, who. Lugar, place. Lake Galilee. Tudo no Lake Galilee. E aqui, gente, é o seguinte. Deixa eu pedir uma coisinha para vocês. Ele vai entrar aqui falando sobre cada um dos verbos, explorando bem direitinho. Eu vou pedir para vocês deixarem até a página 10, redondo. Lendo, falando. Se possível, escrevendo essas palavras, essas frases no teu caderno, para que você desenvolva e lembre. Então, ó, lembrando o que é walked, o que é saw, o que é had. Esse texto, lendo esse texto tranquilamente, para que a gente continue, porque aí, a partir daqui, a gente vai entrar, ele vai crescendo rapidinho, né? A partir daqui, a gente vai trabalhar a conjugação desses verbos, esses verbos dentro de uma frase, vai exigir um pouquinho mais. E eu acho que era interessante a gente deixar até a página 10 redondinho, esse texto redondinho, para que eu possa trabalhar todos esses verbos na próxima aula, que será quinta-feira. Aliás, eu preciso perguntar para vocês. Eu marquei com todos os meus alunos quinta-feira. As duas turmas que eu tive antes de vocês, me disseram que era feriado. Deixa eu tirar só essa gravação aqui, gente. Deixa eu tirar essa gravação para falar para vocês, porque não precisa ficar isso gravado, né? Só um pouquinho. Deixa eu tirar a gravação. Nós terminamos. Que eu lembre, trabalhar todo esse vocabulário, tá? Deixa eu stop recording.